Olá, aqui nesse Evangelho do sábado, um pequeno bate-papo hoje, que nos foi intuído para falarmos sobre conviver para melhorar. Os diversos encontros e desencontros que temos na nossa jornada e que nós possamos acreditar que nada é por acaso. Se temos convívio, se são colocados no nosso caminho diversas pessoas de pensamentos diferentes, significa que nós necessitamos daquele aprendizado com essas pessoas. Vamos aprender a ter alteridade, a saber conviver com essas diferenças, para nos sentirmos mais à vontade, mais fortalecido, mais tranquilo diante das nossas reações, né? Nessas nossas interpretações do nosso pensar, do nosso agir, a nossa consciência nos dizer está no caminho certo. Então, vamos pedir neste momento amparo e proteção para todos nós e que possamos realmente internalizarmos o que vamos aprendendo ao longo dessa nossa jornada, ao longo desses meses que estamos ouvindo sobre o Evangelho, sobre Jesus, interpretando também sobre nós, quem somos nós, qual é o nosso papel aqui, as diversas mensagens que vêm para que possamos evoluirmos espiritualmente, adquirir essa nossa maturidade espiritual. Agradecendo ao Pai, vamos iniciar nosso bate-papo, que eu considero um bate-papo bem descontraído, iniciando dizendo assim, né? E também explicando que nosso trabalho é de evangelização de corações, não queremos multidão, né? Não estamos almejando sucesso, fama, nada. Nós somos uma casa espírita fundada há 22 anos, né? Primeiro, um trabalho de aprendizado, que tivemos uma lição muito grande de como agir, de como não agir, né? Porque iniciamos uma casa e que nessa casa tivemos uns contratempos com a pessoa que dirigia, mas que Deus o tenha, que ele partiu jovem, e justamente para ser ceifado esse caminho que ele estava indo, tinha todo um potencial, mas estava indo por um caminho pela porta larga, no caso, assim, na maneira de falar. Então, nós não estamos aqui para julgar, eu estou aqui para agradecer, que, mais uma vez, nos certificamos que, com as quedas, com os contratempos que passamos, nós nos fortalecemos. Deus nunca nos desampara. Então, nesse nosso assunto de hoje, essa é a convivência, né? Conviver para melhorar. Como lidar com os reencontros e desencontros. Porque muitas vezes, esses reencontros, na maioria das vezes, principalmente na nossa família, são por necessidade de reparação. Nem sempre é por amor, né? É por necessidade para nós aprendermos a vir a amarmos, a perdoarmos, a entendermos o outro, a aprender com os erros, com os nossos erros, que também somos perfectíveis, mas estamos sempre em aprendizado, sempre, e sempre sendo gratos. Lembrar dessa palavrinha mágica, gratidão, né? Porque se temos tanta ajuda, tanto amparo, tantos benfeitores espirituais, eu faço a questão de deixar aqui no meu cantinho, né, que eu chamo meu cantinho querido, e assim, onde me dá toda a paz, a tranquilidade. Hoje eu coloquei aqui
um difusor com uma essência bem tranquila que minha filha me ofertou para nós aqui. Então, eu acho que a gente tem que usar essas coisas também da natureza, olhar a natureza, essas essências da natureza, né? E tudo isso que hoje mesmo eu estou aqui vendo o sol, né? Começando a brilhar nesse dia e agradecendo pela visão, né? Pela maturidade também, pela saúde mental. Nós temos tanto a agradecer. E nós nos prendemos a coisas, muitas vezes, que não tem nem tanta importância e não valorizamos o que temos. Eu disse, nós temos que valorizar o que temos, não o que não temos. Então, vamos ver, porque nós não podemos nos estender muito também, porque se nós falamos muito, também as pessoas não têm paciência de ver até o fim. É necessário, porque hoje nós vamos fazer também as vibrações para desencarnados, onde eles estão precisando. Então, essa nossa sintonia, através desse fluido cósmico universal, sabermos que pensamento tem vida, palavra tem vida, tudo que nós fizermos é endereçado a outro, com certeza eles vão receber. Então, oração, eu vou fazer uma palestra agora do ano, a última, falando sobre a oração de São Francisco de Assis, interpretando aquela oração que é completa. Então, nós vamos falar agora para vocês o seguinte: não existe maridos, esposas, pais e filhos, desajustes e desajustados. Somos todos professores e alunos, um aprendendo com o outro, nessa mesma escola da vida. E não é? Quanto aprendizado temos com aqueles que convivem conosco. E hoje, ressaltando este momento difícil, a nossa alegria é grande quando nós recebemos, como eu falo, sempre eu falo nessas crianças, gente. Que grande aprendizado, que alento para todos nós, principalmente nós que somos avós, né? Já estamos assim, numa etapa mais avançada da vida, ainda um pouco cansados, né? Mas o corpo físico mais debilitado, vem aquelas idades, como as pessoas falam, condor, né? A idade do condor, dou aqui, dou ali. Mas essas crianças vêm como presentes e vamos saber aproveitar e agradecer e aprender com elas também, né? Então, aprendemos uns com os outros. E se nós atentarmos para a beleza da vida, para também vermos os ciclos que vivemos, eu estou assim nessa fase assim, muito de reflexão, porque eu acabei minha mãe acabou de partir para a verdadeira pátria espiritual e eu estou assim muito mais reflexiva. Foi muito aprendizado, assim, sentindo muita falta, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu sei que ela está bem amparada, eu sei que às vezes nós ficamos com aquele sentimento de posse e eu não quero, eu quero que fique doente, mas eu quero ver. Não, a gente tem que desprender, porque quando nós sabemos que chegamos lá e que somos recebidos no hospital, ficamos um tempo para nos recuperar. E depois nós vamos ver ali pleno, né? O corpo foi doente, aí o perispírito ali cheio de vigor, assim, o outro corpo, que é o corpo real, aí com aquelas impressões das coisas boas que fizemos, e eu sei também que ela tem muito mérito, né? Então, eu fico feliz, e nós também todos, eu preparei para falar uma coisa, mas aí a gente já está discorrendo outro assunto, mas eu sei que nós somos intuídos. Então, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição, às vezes nós preparamos
uma palestra sobre um tema, nossos colegas também, palestrantes, né, que falam a mesma coisa. Então, no momento, você vai sentindo, e realmente esse momento é um momento para nós falarmos das coisas boas que o desenlace proporciona também, né? E, ao mesmo tempo, falando dessas convivências que temos, nós que estamos na jornada, temos que ter essa paciência. Temos os grupos espíritas mesmo, onde nós cultivamos essa necessidade dessa união, como é o nosso, graças a Deus. Agora estamos lá focados presencialmente, poucos, mas com a sintonia tão grande que o dia que nós passamos lá, na terça-feira, por exemplo, que é o dia inteiro almoçando, aí nós sentimos aquela coisa da leveza, e é o dia assim bem prazeroso, um dos dias melhores da minha vida, eu confesso que é o dia que eu passo lá na casa espírita, que é a nossa tarefa, que é o nosso compromisso, é onde nós vemos os tratamentos maravilhosos, as pessoas cada vez evoluindo, né? E nós sentindo que cada momento é um momento. Então, essa fase, apesar daqui estar uma pandemia, essa confusão toda, mas na nossa parte de sentirmos que somos transformadores divinos, nós podemos transformar nossa vida, nós temos a centelha de Deus e podemos, com os nossos entendimentos, com as nossas ações, transformarmos tantos corações, evangelizar tantos corações que estão aí ávidos com essa necessidade de ter essa oportunidade. Então, é sempre gratidão. Gratidão todos os dias a Deus por estarmos atravessando essas dificuldades com essa força e essa coragem para seguir adiante. Então, nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Tudo que nós, na nossa vida, tudo que nós passamos, tudo que nós necessitamos de viver, né? As pessoas que nós necessitamos de conviver fazem parte desse nosso aprendizado, porque o nosso objetivo é nós entendermos e chegarmos à nossa essência, né? E nós chegamos à nossa essência quando nós servimos, quando nós assumimos nosso compromisso, quando nós passamos por precalços e entendemos, temos essa fé raciocinada. Então, tudo isso dá todo esse embasamento para esse crescimento, para essa convivência, para melhorarmos no dia a dia, no nosso grupo, por exemplo, de trabalho espírita, no nosso grupo do trabalho para exercermos a cidadania, na nossa família, que é o nosso laboratório. Vamos ter a compreensão e ter a alteridade, aprender a conviver com as diferenças, que não é por acaso que aquele ali foi colocado. Tem pessoas que falam assim, esse meu irmão não tem amor nenhum à família, fica lá desgarrado, passa muito tempo, nem procura. É porque tem pessoas, existem seres que vêm só para ter a oportunidade dessa encarnação, mas que não tem vínculo afetivo nenhum, né, com nós, com cada um de nós. Então, é aquela pessoa distante, quando nós vemos vários filhos, não julgando que as mães estão doentes, né? Quando naquele momento que mães ou pais, aquelas pessoas que o criaram, eles acham mais fácil deixar numa casa de repouso, sem conviver o dia a dia, né? Daquilo que tem que é tarefa dele, é compromisso dele, o Evangelho diz. Então, nós temos que seguir o Evangelho. Mas eu não estou aqui para julgar, cada um no seu momento, na sua maneira de pensar, né? Pessoas também que têm dificuldades mesmo de ficar com o idoso, com a idosa, né? Existem idosos que preferem ficar nessas casas
porque tem mais a convivência, né, com aqueles da idade deles, tem mais condição de ter atenção, né, e conviver melhor. Então, assim, são encontros, são desencontros, não existe a receita certa. Existe nós nos colocarmos à disposição para termos a intuição necessária para agirmos certo e irmos pela porta estreita, né? Fazermos tudo o que Jesus nos ensina. A respeito, voltando ao nosso assunto, o caráter distintivo das pessoas é um produto complexo das influências do meio que viveram desde os primeiros dias como bebê. Em alguns casos, mesmo antes do próprio ventre, somado às predisposições inatas, resultado de vidas pretéritas. Então, nós cansamos de falar isso, eu já falei várias vezes, nós recebemos os filhos, educamos da mesma maneira e cada um age de acordo com o que já tem de bagagem. Então, muitas influências de vidas passadas é que fazem as nossas ações do hoje, né? A educação nós temos sempre que dar o exemplo que dá. Então, tem mães e pais que ficam tristes, pois eu dei esse exemplo, meu filho foi por esse lado, da desonestidade, disso e daquilo, mas entendam, existem os laços, as amarras ainda do passado, e que às vezes essas ações são decorrentes de lá. Então, por isso, a necessidade de uma tarefa dessa, como é a tarefa de um centro espírita, onde nós, com os médiuns, fazemos os atendimentos para as famílias, como nós estamos fazendo agora, e acessem o nosso e-mail, searacentelhadeluz@gmail.com, quem estiver nos ouvindo, que tiver um tipo de contratempo desse, para que nós possamos pedir esse atendimento mediúnico, né, na mediúnica espiritual, né, lá para os nossos amigos, para nós entendermos essas dificuldades. Colocamos o nome das pessoas e cada um da família. Aí vem as histórias, muitas histórias passadas que ainda permanecem, aqueles vínculos, e que temos vários, como eu disse, que hoje nós vamos vibrar por eles, os obsessores que se rendem. Está um momento assim muito rico, onde nós, com o nosso, não temos tanta vivência, não temos tantos estudos, mas nós temos a prática, nós temos o amor, nós temos a dedicação, o compromisso com a causa e com a casa. Então, que vai nos dar todo esse retorno, porque para onde é que está gravado, né, as leis que nós temos que seguir na nossa consciência. E quando nós não fazemos, nós temos aquela lacuna. Então, eu tenho certeza que os nossos irmãos que não estão ainda dispostos ou não estão ainda conseguindo fazer as tarefas que tem que fazer, pelo menos sintonizar no canal, porque vemos que até os próprios, né, trabalhadores lá, passa despercebido esse momento rico, esse momento de estar recolhido, mas estar recebendo as intuições do alto, as energias do alto, porque quem está conosco recebe, quem está neste momento, todos que estão aí, estão recebendo essa energia refazedora, a equipe espiritual está a postos, né? Eu tenho aqui atrás nosso querido Bezerra de Menezes, nosso Jesus ali, uma pintura assim mediúnica, né? Um retrato mediúnico, a foto, aliás, que foi minha sogra que deixou para mim. Então, assim, que a gente vê aquele olhar lindo que a gente tem que imaginar Jesus, né? Então, eles têm sempre conosco. Isso só porque a imagem, não temos que reverenciar a imagem, mas é lembrança, porque nós sabemos que eles estão em espírito junto de nós, né?
Então, o que nós temos que fazer, todas também não estou. Eu tenho minhas imagens aqui, tenho o que eu ganhei, que eu acho lindo. Eu olho para Nossa Senhora, que uma sobrinha me doou, uma sobrinha do coração, Andréa. Aí eu nunca consigo me desfazer, está sempre ela aqui perto de mim. Né? Uma outra amiga me deu um São Judas Tadeu, eu também gosto. Então, são todos espíritos de luz que estão aí para nos ajudar. Assim, lembrando essa foto, mas a gente lembra do ser divino que são eles, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, que o importante é termos essa gratidão e aprendermos, né? Ninguém escolhe, aí isso é também, nós podemos refletir, ninguém escolhe um temperamento complicado. Quem é que vai querer ter um temperamento complicado, de livre e espontânea vontade? Nós não queremos que as pessoas se acheguem a nós, nós não queremos sempre, né, bem melhor nós termos amigos, termos pessoas que gostam de nós, né, que nos faz bem, né? Nós sabemos que estamos trilhando pelo caminho, eles veem os nossos exemplos, as nossas ações, não o que nós falamos a respeito de nós, como aqui esses evangelhos estão refletindo, nós não temos que nos enaltecer. As nossas tarefas que nós fazemos são com essa convicção que estamos cumprindo um compromisso, e que daí é que Deus está vendo a nossa ação, nós também estamos sentindo melhor na nossa consciência. Então, vamos continuar fazendo bem, vamos continuar entendendo aquele complicado, né? Quem buscaria de propósito edificar para si uma personalidade hipersensível, melindrosa, obsessivo compulsivo, narcisista, possessivo agressivo, surpreendentemente maníaco depressivo, né, que existem tantos, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes. Tem gente que é detalhes, a mínima coisa, se não sai da maneira que quer, é um Deus nos acuda. Vamos mudar também, né? Nós temos todas as ferramentas, né? Logicamente que procurando os médicos da terra, quem tem as doenças que tem assim mais instaladas, mas essas doenças emocionais assim, que podem ser aliviadas pelo nosso comportamento e pela nossa maturidade, para nós sabermos que temos também a centelha de Deus. Precisamos querer, muitos chamados, poucos os escolhidos. O que quer dizer isso? Todos os momentos nós estamos sendo chamados, até no próprio momento que nós escolhemos onde nós, lá no planejamento encarnatório, eu quero ir passar por determinada dificuldade. Quando chega aqui, nós esquecemos. Aí ficamos lamentando, porque minha vida é assim, porque eu tenho que passar por isso, tantas pessoas saudáveis e eu doente, tantas pessoas com facilidade financeira e eu dou um duro danado e todo mês falta, tem que ficar manobrando aqui e ali, tudo necessidade. Todos esses que passam por mais necessidade já tiveram a época da opulência nas outras vidas e falharam. Eu já falei aqui, vou dizer, nós aprendemos hoje, nessa encarnação, durante esses 22 anos, nós aprendemos muito assim com as práticas. Então, quando nós entregávamos sopa na rua, alimento mais tarde e tal, e o grupo do centro, quando logo nós iniciamos, tinha caravana, a gente chamava caravana da fraternidade, no sentido desse dia, né? Então, nós víamos outras pessoas, agregavam também. Então, eu observei um dia uma moça sentada num papelão lá na Carlos Gomes, dormindo na rua, toda altiva, com um torso assim bonito, aquela postura. Aí eu fiquei observando, aí eu ouvi, né, a mentora me dizer,
estava do lado assim, veio no médio na hora e fez assim, uma nobre de ontem. Então é isso. Por isso que eu digo, não adianta burlar a lei, ir pelo caminho da porta larga, porque um dia você vai ter um pouco de opulência agora, errado, fazendo errado. E um dia, ninguém foge da lei, estamos aí todos tendo que pagar para resgatar. Então, viemos com doenças degenerativas, viemos com as dificuldades, até nascemos nas favelas, nascemos, tudo isso. Então, nas favelas que eu digo, no sentido, né, sem recurso, né, com aquela pobreza extrema, faltando o principal na casa. E, fazendo um parêntese, também de conhecimento que nós recebemos, que nós vemos lá, e nós analisamos o mundo, onde vem mais reencarnação hoje na periferia. Por quê? Porque as famílias mais abastadas não querem mais tanto filho, porque tem que proporcionar muito conforto, isso e tudo. E a espiritualidade, como precisa mandar, vem aí nas periferias, né? Lá na nossa tarefa mesmo, lá, nós temos, observamos quantas crianças, mas que já nasceram e agora mesmo tem 6 de adolescente, né, recém-nascido, e todos criam, todos criam. Então, um pouco da tarefa de um centro é esse. Nós vamos para lá para ensinar para eles os valores morais, né? O caminho da porta estreita, dando os exemplos, valorizando eles, porque neste momento eles vão também almejar uma vida melhor, no sentido de querer estudar, de querer trabalhar. Por isso esses trabalhos sociais, porque todos os centros e as outras instituições também não pode ser voltada só para ali, para aquela igreja, para ficar ali indo aquele dia, fazendo, não. Tem que ir ao encontro do infortúnio oculto, porque isso é uma máxima da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Precisamos compreender e respeitar as dificuldades de mudança das criaturas. Mudar implica longo processo de demolição, reconstrução. Não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas nas noites do tempo, das várias encarnações. Então, não dá para mudar de uma hora para outra. Vamos ter paciência com aquele ser que muitas vezes se esforça para essas mudanças, mas que não consegue ainda. Vamos ter paciência, vamos ter perseverança no bem. Então, nós também não temos direito de decidir o que está certo ou está errado para aquela pessoa. Cada um, você exemplifica. Nós temos assim o hábito, nós temos que ter cuidado de ficar dando conselhos, né? Muitas vezes é a vontade que nós temos daquela pessoa enxergar, escutar, passar para o lado, né? Assim, do equilíbrio, mas nós temos que ter calma. Então, o que mais nós devemos fazer é exemplificar e orar. Experimenta colocar essas pessoas que você quer mudar nas suas orações para você ver a diferença. Eu não posso delongar mais, mas esse mês vou fazer ainda, antes do final do ano, uma palestra em uma segunda-feira, será minha, assim, um bate-papo, para eu falar o poder da oração. O que nós podemos fazer para seguir, para melhorarmos aqueles que convivem conosco, para nós iniciarmos o ano com mais paciência, entendemos que temos que conviver, que deixar perdoarmos, não passem de ano, não faça um propósito de não virar o ano zangado com aquele ser que Deus colocou no seu caminho,
ou através, veio como irmão, veio como irmã, veio como pai, veio como sobrinho, veio como tia, veio como amigo, de colega de trabalho. Vamos pensar no perdão, no amor e vamos convivermos para melhorarmos todo esse nosso pensamento, esse nosso sentimento e convivermos num ambiente agregado, no caminho, juntos somos mais fortes. Vejamos os exemplos das abelhas, né? Então, muita luz, muita paz, e vamos passar agora para as vibrações para os desencarnados. Então, vamos falar os desencarnados que foram mais recentes. Desencarnados mais recentes. Eu vou pedir uma vibração especial por minha mãe, Terezinha Moscoso de Oliveira Pinto, meu tio, Hélio Moscoso de Oliveira, 2 irmãos que partiram quase no mesmo dia. Um sem saber do outro, lógico. Então, nós vamos, com certeza eles se encontrarão, porque tinham muitos vínculos, os irmãos eu convivi com essa minha família, mais uma vez eu agradeço a união dos irmãos, a união, a minha avó, meus primos, que são meus irmãos. Então, eu quero agradecer a Deus toda essa oportunidade de hoje estar aqui nessa vibração. Nossa família possa permanecer unida e eu também consiga, na minha família as que vieram através de mim, hoje, união e paz. Entre meus netos, com certeza que são espíritos de luz que vieram para nos ensinar. E entre todos da família, que nós possamos continuar, nós e todos que têm as suas famílias, continuar na união. Roberto Cordeiro dos Santos, José Pinheiro dos Santos, Jorge Lima, Davino Araújo da Silva, Januária Avelina Correia do Patrocínio, Benjamin, Maria Vera Lúcia Santos, Hilton Nascimento Santos, Bernadette Alves, Paulo César, Joana Félix de Carvalho, Josefa Feitosa de Lucena, Maria Luísa Santana de Oliveira, Odival Arante Silveira, Josefa Feitosa de Lucena, Natanael Neves Rocha, Paulo Moscoso de Medeiros Neto, também especial, para que ele possa encontrar o amparo e a proteção, que é também nosso parente querido. Dilson Pessoa, Robson Guimarães, meu tio querido Genebaldo Carneiro, Telmar Moscoso, Léa Lafetar, Arthur Moreira da Paixão, Lino Mosqueira Navarro, Fabiano Mosqueira, e todos os que estão nas nossas listas estão sendo vibrados lá. Nós vamos ficar revezando por causa do tempo, mas que todos vocês que estão aí mentalizem seus entes queridos que querem auxiliar, envolvam-os num manto de amor e carinho, e vamos continuar essas vibrações, essas orações por eles, porque a oração e a vibração ajudam nestes momentos, e também os que já partiram, vamos emanar um sentimento de gratidão a todos eles. E nós também temos aqui uma lista, estou procurando aqui, de desencarnados. Desencarnados que pedem para nós chamarmos os nomes deles, que eles eram, por exemplo, obsessores, né? E passaram e é uma lista enorme, por isso que eu diminuí um pouco os desencarnados que não vieram através da mediúnica, né? Então, vamos os desencarnados que nos pediram e deram os nomes nas mediúnicas. Eu ainda dividi Rogério Palmas, Joana Mendonça, Teobaldo, Carlos Augusto Fonseca, Luiz Carlos, Alexandre Sanches,
Juliane Tereza, Hermes Frois, François, Edgar, Arthur, Josefine, José Ricardo, Sebastião Batista, Luiz César, Frederico, irmão José, Cupertino José Leônidas da Cruz. Tem uma aqui que só deu o pseudônimo Pega Fogo, mas vamos vibrar por ele. Deus e Jesus está sabendo, os nossos benfeitores. João Pedro, Paulo Matos, Sérgio, uma criança de 6 anos, Gustavo Felipe, Firmina Araújo, Carmelita, Leôncio Miranda, Benjamin Passos, Luiz Carlos Soares de Albuquerque, Ricardo Lopes, João Batista Figueiredo, o nome do presidente, Osório Valdemir Tosta, Gustavo Mendes, Isaías Figueiredo, Josefina Cruz, Sebastião de Deus, Joaquim Silva, Pedro José Cupertino, Josefa, Leonardo Dragão, Leonardo, um filho que desistiu, que estava querendo desistir e desistiu de vir mesmo, porque a prova ia ser grande, que ele seja envolvido no manto e que vá se aperfeiçoando, entendendo que ele necessita vir e virá, com certeza. Mas esse momento vamos respeitar. Alexandre Andrade, Roberto Schwartzman, William Schwartzman, Paulo Schwartzman, Carlos Soares de Azevedo, Joabe, Flávia, Raul Freitas, Igor, Pedro Augusto, Rogério Alves, Rodrigo Neves da Cruz, Teobaldo de Santana, Luíde Pertinati, Suzana Veloso, Marilu Gonzalez, Maria Laura Figueiredo, Xavier, Ricardo Sampaio, Tito, que seria um protetor, e o Joaquim Alves, protetor que está confessando que está cansado, porque o assistido anos e anos não quer despertar. Então, que eles possam ser reenergizados, esses protetores, com certeza vão para poder continuar com paciência. O Washington Figueiredo, então, mais os outros que ainda não conseguimos computar, que está aí nas listas para a próxima, mas vamos vibrar por todos eles, sem falar nomes, todos aqueles que ainda teimam em atravancar nossa marcha e ficar querendo nos empatar de seguir nosso caminho. Eu lá na casa meu nome é Enxeridona, né? Porque eles vêm falando de mim, porque eu fico colocando os nomes, eu fico com aquela casa, né? Nós todos, e as outras trabalhadoras são as enxeridinhas. Então, esses todos, tantos já vieram também falando assim, aqui, nesses tempos que nós estamos fazendo os tratamentos, eles já vieram e disseram, eu vinha e lhe chamava de enxeridona, mas hoje eu decidi seguir o caminho de vocês. Que maravilha! É essa a nossa tarefa. Então, muita luz, muita paz, que possamos refletir, que possamos nos modificarmos, tendo a paciência de conviver para melhorar e agradecendo mais uma vez, Pai, pedimos a permissão para encerrarmos esse momento, que possamos receber neste momento as energias refazedoras no coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no esplênico, no plexo solar e no básico, que as águas que são colocadas, que sejam acrescentados os fluidos necessários para o refazimento de cada um, agradecendo mais uma vez, pedindo que todos os grupos da nossa casa sejam envolvidos nessas vibrações, os encarnados, os desencarnados que estão lá, os que já laboraram conosco, que já partiram nessa jornada, Jamil, Jefferson, Carminha, que sejam envolvidos nessa sintonia de amor, de paz e de união, que continuem lá nos ajudando, como nós sabemos, tantos nossos também que já partiram. Então, que possamos ter a resignação com os desígnios de Deus e emanar para eles desencarnados flores no lugar da saudade. Temos saudade e emanamos uma flor
para eles receberem em forma de afeto, de carinho e de gratidão pelo tempo que passaram conosco. Muita luz, muita paz e avante com Jesus.